Saudações alviverdes, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal Paixão Palmeirense. Antes da gente começar, não esquece, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? Estamos de volta depois aí de pouco mais de um mês sem vídeo no canal. Peço desculpas a vocês que me acompanham. Infelizmente não consegui conciliar o tempo de gravação com o meu trabalho, então acabou que ficou um pouco complicado. Mas estamos de volta aí, vamos ver se eu consigo agora trazer os vídeos com mais constância. Mas hoje não é dia de falar disso, hoje é dia de falar da classificação do Palmeiras em cima do River Plate. Ontem vencemos de virada por 3-1, a atmosfera do estádio estava linda, o Palmeiras estava jogando muito bem, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo sofreu. Então a gente vai falar aí sobre a partida, sobre as perspectivas que esse time, né, dentro desse um mês que eu fiquei sem dar as caras aqui no canal, vamos comentar um pouquinho sobre e o que a gente espera até o final da temporada, tá certo? Mas antes, se você já deu o like, já se inscreveu no canal, muito obrigado a todo mundo, chegamos à marca de 400 inscritos, seguimos aí por mais. Mas antes da gente falar do jogo, queria deixar esse trecho da torcida antes do apito inicial. Que atmosfera que estava no Allianz Parque, fazia muito tempo que eu não sentia o Allianz dessa forma. Roda aí. Pois é, galera, aulas de arquibancada, tá? Aulas de arquibancada, a torcida palmeirense, tantas organizadas e até mesmo o torcedor comum se uniram ali em um só e não pararam de cantar em nenhum momento, mesmo após o gol sofrido pelo Palmeiras logo aos 7 minutos, o que causou ali uma certa instabilidade no time, né? O Palmeiras veio a campo basicamente com o mesmo time, né? Inclusive o Kelvin, que era a dúvida, que fez uma partidaça. O Ancelotti estava vendo, viu? A seleção brasileira não tem lateral. E o Ancelotti estava lá, né? Ele foi para acompanhar principalmente o Andreas e o Vitor Roque. Eu acho que ele gostou do que viu, não tanto do Andreas, mas principalmente do Vitor Roque. E o Kelvin fez uma grande partida. Mas depois a gente vai falar dos destaques individuais depois. Então o Palmeiras veio basicamente com o time principal, o River sim veio com algumas mudanças, o Galopo veio no time titular, o Quarta veio no time titular, jogadores que não iniciaram ou nem foram para o jogo da semana passada, como é o caso do Galopo. E logo aos 7 minutos aconteceu um pouquinho do que aconteceu lá no jogo de 2020, né? O River alcança o primeiro gol de forma muito rápida, e o Palmeiras ali começa a queimar a bola no pé, demora um pouco para se encontrar no jogo, e a partir do 8º minuto, o River começou a furar a bola, a catimbar o jogo. Foi um primeiro tempo de Libertadores mesmo. Se você tem a minha idade aí de 20 e poucos anos e lembra da época que os times argentinos eram os donos da América, se assim eu posso dizer, foi basicamente aquele tipo de jogo catimbado, aquele jogo mascado. Tanto é que, no primeiro tempo, entre o Armani segurando a bola, as faltas, as caídas dos jogadores do River e toda aquela coisa da catimba argentina que a gente conhece, foram quase 10 minutos parados, acho que foi 8 minutos e meio, uma coisa assim. Isso tudo no primeiro tempo, tá? Então, era o que eles queriam realmente, ficar picotando o jogo, ficar de forma mais retraída e tentar levar para os pênaltis ou até mesmo numa bola parada no contra-ataque, abrir a vantagem de 2 gols. E no primeiro tempo eu achei que o River fez, dentro do papel que ele se propôs a fazer, ele fez um ótimo primeiro tempo. O Palmeiras que demorou para colocar a bola no chão, o Andreas, na minha opinião, estava desconectado do primeiro tempo, o tempo praticamente inteiro, acho que ele pegou 2 ou 3 vezes na bola e não deu continuidade no ataque. Até porque o Salas, que era o atacante deles, voltava para a linha de trás do meio campo e acabava que ficava congestionado, né? O River veio com 2 linhas de 4, só que os atacantes voltavam, né? E formava 6 no meio de campo, e o Palmeiras acabou perdendo esse meio, por conta disso não conseguiu jogar pelo meio, então abusou muito da ponta esquerda com o Piquerez e o Felipe Anderson, que também ainda conseguiu participar um pouco mais do primeiro tempo do que o Andreas, mas também estava desconectado do jogo. Não teve aquela sinergia
do jogo que teve lá no Monumental, não teve essa energia do jogo contra o Fortaleza, contra o Internacional, acabou que ficou um pouco congestionado. Eu falei, né, para os meus colegas de grupo no intervalo que o Palmeiras não precisava mexer no time, mas sim mudar a postura. E quando vem para o segundo tempo, é exatamente o que isso acontece. O Palmeiras começa a morder, ganha um escanteio, o Andreas bate muito forte, a bola vai para o Piquerez, que um cruzamento ótimo, acha o Vitor Roque sozinho e o rebote é coisa de louco, é que eu não posso mostrar aqui por direitos autorais, mas observem o replay do primeiro gol, que o Armani, ele defende e ele tá com a perna fechada. Na hora que toca, o Roque toca a bola pro gol, o Armani faz isso. Ele estende a bola para frente para tentar pegar. E a bola passa exatamente debaixo da perna do Armani. Ou seja, era para ser. Mais um gol do Vitor Roque. Um jogador que começou aqui com muita desconfiança, tropeçando na bola. Teve aquele gol contra o Cerro Porteño que ele perdeu, né, de cara a cara e estava abalado psicologicamente. Parece que isso ficou para trás. Parece que o moleque tá motivado, se encontrou na dupla com o Flaco Lopes. Eu ia falar Flaco Roque, já virou o nome do Flaco. Então, eu acredito que fez muito bem para ele essa dupla de ataque. Nisso, o Palmeiras se encontra no jogo. O Acunha perde a cabeça, dá uma cabeçada no Emiliano Martinez, pisa no Emiliano Martinez, não é expulso, né? Já vou entrar agora para falar sobre a arbitragem. Que arbitragem tenebrosa. A Conmebol não quer time brasileiro na final. Isso tá escrito, tá? E eu não falo só por ontem, não falo só porque eu sou palmeirense, não. O jogo que aconteceu no Maracanã na semana passada do Flamengo Estudiantes foi um absurdo. Foi um absurdo. Não me surpreenderia se acontecer mais um episódio, tanto na Argentina, porque hoje tem Flamengo e Estudiantes, quanto aqui no Morumbi, né? Vai que o São Paulo consegue aí fazer 1-0, fazer até 2-0. Não sei não, viu? Não sei não. Porque tá difícil essa arbitragem da Conmebol. Muito ruim. E aí o árbitro perdido, deu amarelo pro Acunha, o João Martins foi expulso na hora da confusão. Foi um Deus nos acuda. A gente já esperava, né? Baseado aí, Conmebol, brasileiro nunca foi o filho da Conmebol, a gente nunca precisou da Conmebol para ganhar nada, sempre foi a gente contra os times argentinos, uruguaios e a Conmebol junto. Mas enfim, mesmo com a arbitragem ruim, o Palmeiras ainda seguiu buscando, né, o gol. O empate já praticamente classificava o Palmeiras, mas estava um jogo meio perigoso, porque o Galhardo ele tira os jogadores de meio campo, coloca jogadores de ataque e o River começa a ir para cima de uma forma muito desordenada. E quando o time vem de uma forma desordenada, o time que está arrumado, ele tem um pouquinho de dificuldade para poder acertar a marcação, acertar a saída de bola. Até acho, viu, que poderia ter tido a saída do Felipe Anderson um pouco mais cedo para colocar um Sousa, um Maurício. Eu achei que o Andreas acabou saindo, né, também para dar entrada pro Emiliano Martinez, se eu não me engano. Na verdade, o Emiliano entrou no lugar do Aníbal, que também não fez uma partida muito boa, mas compensou na raça. Enfim, de qualquer forma, o Palmeiras acha o gol num pênalti, né? Uma saída de bola rápida ali do Bruno Fux, que entrou no lugar do Gomes por lesão. Pra mim, o Bruno Fux cara, que zagueiro bom, velho. É um bom jogador para compor o elenco. Há quem diga que ele pode ser a dupla ali junto com o Gustavo Gomes, mas olha só o cenário. Você está umas quartas de final de Libertadores contra o River Plate, que é um dos maiores times da América do Sul. O seu capitão sai por lesão, você substitui o capitão e você tem participação direta nos 2 gols. Você tem noção disso? Aí, fora o que ele fez no Mundial, ele dando com a cara no gramado lá para poder salvar a bola contra o Botafogo, né, se eu não me engano. Cara, que jogador. O Palmeiras tem que comprar o Bruno Fux, tá? E a partir disso, o Facundo inteligentemente cava o pênalti. Foi pênalti, mas ele inteligentemente deixa o corpo pro Acunha finalmente ser expulso, né? Que já era para ter sido expulso na confusão com o Emiliano Martins. O Flaco pega a responsabilidade, faz o segundo gol e aí desmonta totalmente o River Plate. O Veiga acaba dando uma assistência ali. E que jogador virou o Flaco, né, gente? O Abel, ele conseguiu achar um esquema de jogo que favorece muitos jogadores nossos.
No início da temporada, até ali o Mundial de Clubes, a gente falava muito sobre a dependência do Estevão, de jogar muito pelo lado direito, utilizar pouco o lado esquerdo, usar um pouco o avanço do Piquerez, que usava pouco uma jogada trabalhada pelo meio. E esse esquema de jogo, ele é muito bom, né? Que nesse último mês vem sendo utilizado, já é o 10º jogo que tá repetindo essa forma de jogar. É muito bom porque você potencializa praticamente todos os jogadores. Todos os jogadores. Você mantém uma linha de 3 ali quando você tá com a bola, de repente com o Aníbal ou o Emiliano Martins, dependendo de quem estiver jogando, com a dupla de zaga. Aí você tem o Kelvin, que é uma grata surpresa, subindo, que não é, ele é mais ofensivo que o Giai. Ou então, quando o Kelvin não sobe, sobe o Piquerez. Você tem o Felipe Anderson jogando junto com o Andreas Pereira. Dois jogadores extremamente técnicos. Para mim são os dois maiores primor técnico do Palmeiras hoje, Felipe Anderson e Andreas Pereira, os dois jogando junto, da liga. Você tem um Flaco que tá rápido, que tá forte, que tá dando arrancada, quebrando as linhas defensivas, a linha entre ali naquela área entre linha de defesa e linha de meio campo. Essas arrancadas que ele dá, sempre sobra alguém, e esse alguém normalmente é o Vitor Roque. Os dois jogadores começaram a fazer gol, eles estão numa sinergia muito boa. Então é muito importante nesse momento da temporada o Palmeiras finalmente ter um time e que não oscile tanto. Se a gente for parar para analisar, não é normal o que o Palmeiras fez contra o River Plate. Como eu falei, o River Plate é um dos maiores times da América do Sul. Em teoria, é para o jogo ser o que foi o primeiro tempo, os 4 tempos. O Palmeiras precisou basicamente de um tempo de cada jogo para poder matar o River Plate. De forma, assim, magistral. Foi o primeiro tempo lá no Monumental. Foi o segundo tempo aqui no Allianz Parque. Agora a gente espera aí o vencedor de LDU ou São Paulo, né? LDU que venceu na altitude por 2-0. Honestamente, mesmo com o São Paulo numa fase meio estranha, sem jogadores por conta de lesão, eu não acho que a LDU aguente São Paulo no Morumbi, tá? Mas vamos ver aí o que acontece. Da nossa parte, resta esperar. A gente tem que pensar na semifinal independente do time que venha. E também pensar na outra chave só numa eventual final. O Racing já passou, hoje tem Estudiantes e Flamengo. O Flamengo acho que tem a vantagem, né? Ganhou de 2-1. Mas pra gente o que importa é a semifinal, vamos jogar jogo. Que se Deus quiser a gente vai estar em Lima aí no final do ano e quiçá ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. E lembrando que a gente segue na briga do brasileiro, tá? O Palmeiras, ele é um líder porque tem 2 jogos a menos. Eu esqueci como é que é o nome que dá. Enfim, se o Palmeiras vencer os 2 jogos, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Então depende basicamente dele. Vai ter uma sequência aí bem complicada, porque o Palmeiras joga contra o Flamengo antes do primeiro jogo da semifinal da Libertadores e joga contra o Cruzeiro entre os jogos da semifinal. Ou seja, são 4 jogos aí que o Palmeiras, em teoria, não pode perder, porque basicamente é o que define se o Palmeiras vai continuar brigando por 2 títulos ou não, tá certo? De resto é isso, galera. Uma atuação muito boa, um time que cresce absurdamente, vencendo de virada o River Plate, vencendo os 2 jogos contra o River Plate. É um time novo, é um time que aprendeu a jogar Libertadores, tem um pouquinho ali daquele time que foi montado em 2020, mas tem essa nova geração, se podemos dizer, trabalhando numa sinergia muito bacana. É um time que chega com muita moral. Agora vai jogar contra o Bahia, provavelmente o Abel deve repetir a escalação. Não sei, eu não acredito que ele vai poupar tanto assim, porque já fez isso contra o Fortaleza. E, bom, seguimos aí na busca com o Tetra da Libertadores. Eu estou muito contente com a forma como o time tomou. Imagina esse time no Mundial. Talvez o time jogando dessa forma, talvez a gente pudesse ter feito um jogo mais consistente contra o Chelsea, né? A gente vê o quão o Piquerez e o Gomes fizeram falta naquele jogo. Mas, águas passadas, vamos aí em busca do Tetra pra gente ir pro Mundial de 2029 e seguimos aí com o sonho da Taça Libertadores, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, a gente alcançou a marca aí de 400 inscritos. Continua se inscrevendo, compartilha com seus colegas. E, bom, é isso. Avante palestra!